Notou essa bagunça no meu cenário? É que eu separei 20 livros que vão aumentar o seu conhecimento sobre a Idade Média, portanto não saia daí e acompanhe. Bom, antes de mais nada, não é fácil citar livros sobre a Idade Média. São muitos livros produzidos sobre o assunto. A Idade Média tem mais de 1000 anos, são muitos temas. Então eu vou citar para vocês os livros que eu tenho lido mais recentemente e alguns dos livros que me ajudaram no começo da minha trajetória, lá quando eu comecei os estudos sobre a Idade Média. Mas enquanto eu vou falando, escreve aqui embaixo o nome do melhor livro que você já leu sobre a Idade Média. Quem sabe com a sua dica eu encontro mais um livro bom para eu adquirir. Bom, então vamos começar com essa belezura aqui. Os Inimigos de Roma, de Philip Matzak. É um livro muito bom, que na verdade não fala da Idade Média, sim da Idade Antiga, mas quando a gente quer estudar um período histórico é importante a gente entender também as causas, né? E esse livro, então, ele trabalha todos os eventos militares mais importantes que aconteceram ao longo da história de Roma e, portanto, nos deixa às portas da Idade Média. Com relação à história da igreja, eu recomendo a coleção A História da Igreja de Cristo, coleção de Daniel Hobbes. Tem livros muito bons como A Igreja dos Apóstolos e dos Mártires, A Igreja das Catedrais das Cruzadas, A Igreja da Renascença, mas para essa fase inicial da Idade Média, creio que essa dica aqui é muito quente. A Igreja dos Tempos Bárbaros. É um livro que trabalha justamente a inserção do elemento bárbaro na Europa Ocidental, né, nas terras anteriormente pertencentes ao Império Romano, e como a igreja foi apacentando esses povos, como ela foi estabelecendo a relação entre os povos bárbaros e a cultura que previamente já existia nesses territórios. E claro, o foco aí também na história da igreja em si. Agora, uma outra obra muito boa sobre a história da igreja, até sobre a história da igreja como um todo, não só com relação à Idade Média, é o Tratado de História Eclesiástica, do padre Rivot. E já deixe-me dizer que o fato de ele ser padre não o desqualifica enquanto um autor de uma obra como essa, uma vez que esse padre, ele mesmo menciona as controvérsias, né, vividas por muitos membros da igreja, mesmo papas, né, ele não tem medo de encarar o assunto, ele tem uma visão bastante crítica e também apologética, então ele ajuda a refutar muitos mitos, então é uma obra muito recomendada quanto ao assunto. Bom, e sobre o feudalismo, desde seu processo de gestação até o seu auge e mesmo aí também o seu legado, tem essa coleção muito boa em português, do Mário Curtis Giordani, que é Mundo Feudal. É uma coleção bastante interessante, é uma leitura talvez mais introdutória, mas ela pode contentar mesmo aí os acadêmicos de grande quilate, digamos assim, porque tem muitas fontes históricas exploradas, fontes essas primárias, há estudos também de autores internacionais que o autor trata, então é realmente um livro muito bom, muito interessante, vale muito a pena. Bom, e agora um bônus inusitado, que é um livro que eu não recomendo sobre o feudalismo. Eu andei lendo esse livro aqui, que é A Civilização Feudal, de Jérôme Bascher, e apesar de certa fama do autor, eu encontrei nesse livro muitos mitos que foram refutados por autores que eu vou citar para vocês depois, aqui nesse mesmo vídeo. Dentre outras coisas, eu encontrei uma visão muito generalista com relação à Idade Média, de modo especial com relação à Alta Idade Média e com relação à Igreja, como por exemplo ele categoriza a liturgia da Igreja na Alta Idade Média meramente como algo ritualista, como se ela passasse durante toda essa fase puramente como um ritualismo, o que é uma coisa realmente absurda e lamentável. Quanto à Idade Média como um todo, tem esse livro aqui de um autor brasileiro, que é o Hilário Franco Júnior, o livro A Idade Média, Nascimento do Ocidente. Faço a ressalva que pode conter aqui algumas influências, né, de certas ideologias. Nesse mesmo sentido também, há algumas obras do historiador francês Jacques Le Goff, que eu classificaria como bastante razoáveis sobre o medievo, como por exemplo o livro Em Busca da Idade Média, o livro A Usura na Idade Média, mas assim, um leitor desavisado poderia cair em algumas perspectivas ideológicas talvez não muito salutares. Daí também a importância de você tentar obter uma orientação e não sair estudando a Idade Média a esmo. Eu sei que ao classificar as obras de Le Goff como bastante razoáveis, eu provavelmente já estou atraindo certa antipatia ou até mesmo indignação, né, por parte dos fãs desse autor. Mas a verdade é que eu creio ter encontrado uma historiadora um pouco mais competente, que é a maravilhosa Regine Pernod. Seu livro Luz sobre a Idade Média é certamente uma obra-prima da historiografia medieval, apesar de pouco difundida. E é um livro que eu li mais do que uma vez.
Regine Pernoud, aliás, é das melhores, se não a melhor historiadora sobre a Idade Média. E o bom é que tem muito livro dela que já foi traduzido para o português. Então um exemplo aqui é Idade Média, o que não nos ensinaram. É um livro que ataca frontalmente as injustiças historiográficas que foram cometidas com relação à Idade Média. Outro livro nessa mesma linha, também da mesma autora, O Mito da Idade Média, muito bom. E eu acredito que a Regine Pernoud também foi a autora que melhor escreveu sobre Santa Joana d'Arc, é isso mesmo. Então tá aqui a melhor ou uma das melhores biografias sobre Santa Joana d'Arc, que é o livro Joana d'Arc, a Mulher Forte. Agora, se você realmente quer um estudo dirigido, isento de ideologia sobre o assunto, e que apresenta a Idade Média como ela realmente é, quer dizer, como a forja da civilização ocidental, com a Igreja e a cristandade liderando esse processo, então eu recomendo o curso Defendendo a Idade Média, que eu preparei especialmente para suprir essa lacuna aí. Vou deixar o link aqui na descrição para você conferir todos os detalhes. Seguindo aqui com a nossa indicação de livros, tá na hora de falar das Cruzadas, e é também da Regine Pernoud um dos melhores livros sobre o assunto, que é Les Croisades. Até onde eu sei, infelizmente ele ainda não tem a tradução para o português, certo? Um outro livro bom sobre o assunto também é do historiador W.B. Bartlett, o livro História Ilustrada das Cruzadas. E um livro ótimo sobre o assunto é esse daqui, ó, As Cruzadas, Uma História, do excelente historiador Jonathan Riley Smith. Esse é outro livro que eu li mais do que uma vez. Eu gosto muito desse autor britânico, porque ele demonstra um grande respeito e preferência às análises das fontes primárias. Ele tem uma investigação bastante séria, ele tem uma visão bastante equilibrada entre apologética e crítica. De brinde, ele faz uma varredura historiográfica muito interessante com relação às cruzadas, e ele analisa tese por tese com base em evidências arqueológicas. Fantástico! E, inclusive, esse livro aqui compõe a base de mais de 50 livros que eu usei para compor o curso As Cruzadas, que é um curso onde eu também procuro refutar os mitos anticristãos, anacrônicos, anti-ocidentais que existem sobre o assunto. Deixei também um link na descrição para você conferir essa opção aí de um curso bastante aprofundado sobre o assunto das cruzadas, um curso que vai poupar o seu tempo e certamente vai evitar com que você caia aí nas armadilhas do assunto. Sobre história ibérica ou Reconquista Ibérica, penso que um livro muito bom é O Mito do Paraíso Andaluz. Sobre o renascimento comercial e urbano, um livro muito bom para você que está começando a estudar o tema, é esse livro aqui, As Cidades da Idade Média, de Henri Pirenne. Mas se você está procurando um livro mais geral sobre a Idade Média e que seja introdutório, eu recomendo esse livro aqui, que é Idade Média, de Jules Isaac. Ele é um livro bastante interessante porque ele é bem resumido, mas ele apresenta uma boa visão de conjunto, justamente, sobre a Idade Média. Bastante interessante. E agora mais um bônus. Então, um livro que reflete um pouco em temas atuais, com relação aos conflitos entre Rússia e Ucrânia. Recomendo esse livro, Pequena História da Ucrânia Russa. Um livro que, aliás, ajuda a refutar esses mitos pró-Rússia de que a Ucrânia não existe enquanto nação. Isso não passa de um mito e esse livro aqui ajuda a refutar ele. Apesar de ser bastante sucinto, bastante simples, ele é bem interessante e ele traça aí uma linha do tempo com os principais personagens e reinos, governos que se sucederam na região. Recado rápido para os seguidores do canal. Você que sempre quis ajudar o canal medieval a se firmar e crescer, mas não tinha dinheiro, agora acabou a desculpa. Eu acabei de criar o nível de escudeiro no clube de membros, onde com apenas R$ 1,99 você já ajuda o canal. Se cada inscrito mais fiel doar essa quantia que não vai fazer muita diferença na vida individual, vai acabar fazendo muita diferença na minha missão aqui no canal. Agora, se você acha que dá para contribuir com um valor maior, além dos outros níveis do clube de membros, você também pode enviar um Pix de qualquer valor. Também escreve aqui embaixo nos comentários se você já leu algum desses livros que eu citei nesse vídeo. Bem, se você chegou até aqui nesse vídeo é porque provavelmente você gostou. Então deixa aqui a sua curtida, se você é novo no canal se inscreva, ative o sininho para não perder as notificações e até breve.